que são fósseis? Quando apareceram as primeiras espécies semelhantes às atuais, os primeiros organismos pluricelulares, a fauna de Ediacara e a ascensão dos vertebrados? No episódio de hoje, falaremos de O Mundo em Evolução. O mundo animal é especial por sua enorme diversidade, complexidade e importância para o planeta. A variedade de espécies, desde os menores insetos até as maiores baleias, demonstrando a incrível capacidade da vida e de se adaptar e prosperar em diferentes ambientes. Além de ser especial, é também incrivelmente diverso. Com estimativas atual, existem 10 e 50 milhões de espécies de animais, sendo que apenas 1,5 milhões foram identificadas e nomeados pelos estudiosos, cada uma com suas próprias adaptações e características. Nessa série, falaremos sobre cada classe de animais fascinantes que povoam a Terra, explicando de forma fácil e divertida, para que possamos enxergarmos essa gigantesca biodiversidade de outra forma. Por muitos séculos, os estudiosos pensam que o reino vegetal e animal não tivessem passado por mudanças desde o início da vida. Somente em 1859, o grande naturalista inglês Charles Darwin elaborou a teoria da evolução. Os estudos se baseou na comparação entre fósseis, importantes testemunhos da vida no passado, e espécies vivas de uma mesma área geográfica. Os fósseis são organismos vegetais ou animais que viveram em épocas distantes da nossa e que foram preservados nas camadas da crosta terrestre e nas rochas sedimentares, como o arenito e o calcário fossilífero. Graças a essas evidências fósseis, os estudiosos são capazes de conhecer numerosas características de uma espécie extinta e de reconstruir grande parte da história geológica do nosso planeta. Em 1947, o geólogo australiano Reg Sprigg, durante alguns estudos nas rochas, descobriu fósseis de organismos complexos nas rochas de Ediacara, na Austrália. Elas foram estudadas com muito cuidado 10 anos depois, e apenas naquele momento foi fundamental para a compreensão da evolução da vida na Terra e abriu o caminho para novas pesquisas sobre a origem da vida animal. Os fósseis encontrados em Ediacara pertenciam aos animais sem casca que viveram entre 700 e 600 milhões de anos atrás, isto é, no pré-cambriano. Esses organismos muito maiores do que aqueles formados por uma única célula e que viveram 2,8 bilhões de anos antes eram os primeiros animais reais, talvez crustáceos, medusas e vermes. Trata-se, portanto, o único testemunho da vida pluricelular antes da explosão cambriana. Os principais componentes da fauna marinha já existiam há cerca de 450 milhões de anos atrás. Os moluscos haviam ocupado nichos ecológicos que antes eram dominados por braquiópodes. Os ancestrais dos caranguejos e polvos podem ter existido. Estrelas do mar e ouriços do mar também estavam presentes, os organismos mais evoluídos. Os primeiros vertebrados foram os agnatos ou agnata, estranhos peixes com esqueleto de cartilagem e os de couraça, os ostracodermos, mas sem mandíbulas e barbatanas. Naquela época, o mundo era dominado por grandes e terríveis artrópodes, até que no final do período devoniano, temíveis peixes placodermos como Ducleosteus invadiram o mar e eliminados pelo destino da natureza. A partir dos peixes sarcopterídeos, acreditam-se que tenham derivado os primeiros anfíbios que se adaptaram a respirar também ao ar livre e mover-se em terra firme. Os vertebrados tornam-se, assim, os mestres do mundo, mas isso veremos nos episódios mais pra frente. Há cerca de 570 milhões de anos, espalharam-se pelos mares os primeiros organismos que dispunham de um revestimento sólido. Entre eles, os mais conhecidos são os trilobitas, dos quais são conhecidas quase ou até mais de 4.000 espécies diferentes. Esses animais, que eram certamente os mais evoluídos do planeta, dominaram nos mares quase 200 milhões de anos antes de sua completa extinção. As trilobitas eram de pequenas e médias dimensões,
mesmo que alguns alcançassem 60 centímetros de comprimento. O corpo desses animais eram tripartidos de uma cabeça, um tórax e uma parte posterior chamada de pigídeo. Os ammonídeos eram um grupo de moluscos cefalópodes de concha em espirala, a qual era dividida em várias câmaras. A mais externa e grande era habitada pelo molusco. Eles se alimentaram provavelmente de peixes e crustáceos, e eram por sua vez presas de outros cefalópodes ou répteis marinhos. Povoaram mares primitivos a partir do período devoniano e se extinguiram-se contemporaneamente aos dinossauros, ou seja, no fim do período Cretáceo. Tendo povoado os mares de todo o planeta, seus fósseis têm um papel fundamental e importância no estudo da evolução da vida na Terra. Os fósseis são preciosos para o estudo da vida na Terra. As evidências fósseis encontradas com mais frequência consistem em partes resistentes, como o esqueleto. As trilobitas viveram principalmente no fundo do mar. Algumas espécies foram capazes de nadar e de enrolar-se em volta de si mesma para se defenderem. Mesmo os crustáceos, como os caranguejos, existiram no mesmo período dos ouriços do mar e estrelas do mar. Os primeiros crustáceos surgiram na época Cambriana superior. Estrelas do mar e ouriços do mar são parte do filo dos equinodermos e já existiam há cerca de 450 milhões de anos. Os mais próximos que temos aos ammonídeos, ou se não os mais parecidos, são os náutilos. Eles são numerosos? O que são protozoários? Quantos artrópodes existem? No próximo episódio de O Mundo Animal, os invertebrados.